E hoje, como boa parte de vocês já estão sabendo, o mundo perde o líder da Igreja Católica, Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio, argentino, primeiro Papa latino-americano, né, que iniciou seu pontificado em 2013, né? Portanto, teve aí 12 anos à frente, né, na liderança da Igreja Católica. Como a grande maioria das pessoas sabem, eu não possuo religião, apesar de ter sido, quando criança, batizado na Igreja Católica, né? Mas não sou praticante de nenhuma igreja, né? Me considero ateu. Porém, tenho, né, uma certa afeição pelo Papa Francisco em função da sua maneira de conduzir a Igreja Católica. Tanto é que ele sofreu perseguições dentro da igreja, né? De que muitas coisas ele preferia vir a público falar e não repassar para seus assessores por medo de distorções. Então, ele foi um líder religioso diferente dos papas tradicionais que a gente teve. E isso é muito importante, porque a igreja tradicional, ela aprisiona todo mundo. Eu não sou diretamente contra as religiões, mas sim a maneira que elas são conduzidas. Que elas, na maioria das vezes, elas tentam prender as pessoas a mitos, tradições. E o Papa Francisco, ele foi uma pessoa liberal, né? Tanto é a questão LGBTQI, APN+, né? Que nenhum outro Papa era flexível quanto a isso, ele foi. Então, entre outras renovações que ele propôs, apesar de hoje ser estar, né, no dia de sua morte com 88 anos, ele era um Papa revolucionário, que deixou aquela tradição da Igreja Católica de lado para ir encaixando a Igreja nos moldes atuais, né? Da maneira que o mundo vem se modificando. Por isso eu, né, tenho um grande apreço por ele ser um Papa que propõe uma reflexão social, um Papa que enxerga o lado humano e não o lado da crença, da tradição, conforme a igreja coloca. Então, ele era, né, o que a igreja prega ali, humanidade, né, fraternidade, o amor com o próximo. Isso tudo o Papa Francisco conseguiu ser. Por incrível que pareça, os outros papas que vieram antes dele, nenhum conseguiu ter essa facilidade em acessar todos os públicos ao mesmo tempo, pregar por uma humanidade, por uma igualdade, né? Não que a fala de um papa sirva, né, diretamente para resolver problemas, como ele debatia muito, queria muito, era seu sonho ter visto o fim da guerra na Ucrânia, o fim dos conflitos na Palestina, né? Ir orar lá né, não em Roma, não terminou com as guerras, mas ele tinha a visão e a sensibilidade, né, de tentar estancar esses problemas do mundo. Mesmo que a religião não tenha nenhum poder de governo. Então ele conseguia ter essa percepção. E isso é muito importante, coisa que muitos líderes religiosos não colocam, né? Porque a religião, a igreja, ela é, e isso todas as religiões, ela é comercial atualmente, né? E o Papa Francisco tentou não fazer dessa forma, tentou fazer da maneira que seria o certo, né? Utilizando apenas o diálogo para se aproximar do seu público
e para tentar, de alguma maneira, fazer com que os grandes líderes enxergassem os problemas que estavam criando e os cessassem o mais rápido possível. Infelizmente, o Papa se foi e as guerras estão aí. O Papa se foi e a fome continua a reinar pelo mundo afora. A humanidade está com sérios problemas, mas pelo menos a parte dele, enquanto líder religioso, ele conseguiu cumprir de maneira exemplar.